Vamos lá. Então, podemos dar início. Muito bom, muito bom. Legal, acho que uma mística como essa para nosso momento é especial demais. Valeu, gente. Então, agora, acho que podemos dar início à apresentação da publicação, tá bom? E aí nós vamos fazer essa apresentação pela equipe da Piabiru, tá bom? Quem é que começa? Eu, Alau. Pode? Aí. Boa Pode. noite. Fica à vontade, Maria. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, vendo várias caras conhecidas. E depois dessa mística, né? Dá uma saudade, assim, das ruas. Bom, gente, a gente vai aqui fazer uma apresentação coletiva, prometo que será rápida. Mas hoje, oficialmente, a gente está lançando aí a publicação, que foi resultado do curso de formação em artes rural que a gente fez o ano passado, em parceria aí com o Grupo Pitá, o MST, e com fomento do CAL São Paulo, né? Foi um edital
promovido por eles no ano passado, de ações em assessoria técnica. E hoje, oficialmente, a gente está lançando aqui para esse público, e depois a gente vai lançar aí nas redes sociais. Então, só para explicar um pouquinho de onde surge, né, esse trabalho e essa publicação. Então, a gente tinha como objetivo inicial, então, sempre foi de fazer uma formação sobre assessoria técnica nas áreas rurais, fomentar esse debate, né, para um público que fosse diverso, de diversas formações, de diversos lugares, né. O curso que a gente fez teve gente das 5 regiões do país, assim, foi muito bacana, formações diversas, militantes, assentados, e isso deixou o debate bastante rico, né. A gente tinha também como objetivo um entendimento sobre a realidade dos assentamentos rurais aqui no estado de São Paulo. Aqui foi um recorte no estado de São Paulo, dado as exigências próprias do edital, né, que era do CAL São Paulo. Então, era um entendimento dessas realidades a partir de 15 assentamentos espalhados pelo estado, que aí depois o Andrei vai mostrar melhor o mapa. Tinha uma ideia de fazer mapeamentos a partir de uma cartografia contra-hegemônica, inicialmente pré-pandemia, né, esse edital ele foi escrito antes da pandemia, e a pandemia aconteceu logo no início dele, a gente teve que fazer revisões, assim, que determinaram bastante a forma do trabalho, mas desde o início tinha uma ideia de que a gente pudesse fazer uma cartografia a partir dos entendimentos dos assentados, enfim, para levantar essas questões que a gente veria nesses 15 assentamentos. Com a pandemia, a gente acabou alterando um pouco isso, mas manteve a questão da cartografia a partir dos drones, né? Então, a gente fez voos de drone que puderam fazer um mapeamento com aerolevantamentos e ortofotos, que foi bastante importante para o trabalho. E uma possibilidade de ampliar a discussão sobre a questão habitacional nas áreas rurais, também a partir de uma visão ampliada da questão habitacional, entendendo a habitação não só como a casa, mas com todas as estruturas, né, de equipamentos, infraestruturas e a própria produção, né, tudo que aquela família depende para viver. Então, como eu disse, a pandemia, ela mudou um pouco o curso do negócio, assim, e a gente teve que fazer um trabalho de campo reduzido, né? Então, a gente inicialmente tinha proposto oficinas nesses 15 territórios, e a gente acabou fazendo o diagnóstico apenas com a equipe, né, de trabalho, evitando fazer aglomerações ou levar muita gente de fora dos assentamentos para dentro dos assentamentos. Mas a gente manteve os diagnósticos entendendo que ele era essencial para a construção do próprio curso, né, para a construção dessa formação conjunta. E o curso, obviamente, foi também virtual, de forma virtual, também com uma tentativa, a partir dos núcleos de base, que depois o Rafa vai explicar um pouquinho, de aproximar essas pessoas, mas nesse formato virtual. E aí o trabalho, ele acabou se estruturando nesses 3 grandes eixos, digamos, sendo que um alimentou o outro, né? Então, os diagnósticos locais, era um momento que a gente ia para os territórios para entender as questões de infraestrutura, equipamentos, habitação, da própria produção, e um resgate da trajetória de pelo menos uma família daquele assentamento. O curso, que se alimentou desses diagnósticos para fazer as discussões, né, e os debates, e a publicação, que foi um resultado de todo esse trabalho, e que o Ladislau e a Giovana vão apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu passo a palavra aí para o Andrei. Obrigado, Maria. Boa noite, gente. Então, como a Maria Rita disse, a gente fez, então, inicialmente estavam previstas para o nosso trabalho uma ida a campo para a gente ficar alguns dias no assentamento, para conseguir fazer uma leitura
dos territórios e das trajetórias também das famílias, né, das assentados e assentadas, mas por conta da pandemia do coronavírus, a gente teve que mudar isso, então a gente passava, normalmente, chegava de manhã, ia embora no final do dia no assentamento. A gente, em diálogo com o MST, a gente chegou no consenso de visitar esses assentamentos, né, essas regionais que estão no vermelho. Era uma forma da gente tentar fazer uma leitura dos assentamentos na sua diversidade dentro do estado de São Paulo, né, que compõe aí regiões bem diferentes, como o Pontal do Paranapanema e o assentamento Jardim Casqueiro, que é aqui em Mojimirim, mais próximo da capital. Assentamentos que tinham acessado algumas políticas públicas de habitação, outros que não, e, enfim. Pode passar, por favor. Essa é uma das fotos do aerolevantamento, que é a assessoria técnica, né, o PITA, a jovem assessoria técnica, como eles mesmos se auto-intitulam. Esse foi uma parte bem importante do trabalho, as fotos do drone, para além da diversão das crianças e dos adultos que ficavam lá querendo ver esse bichinho voar. É uma forma do assentamento conseguir registrar a sua produção, a sua moradia ou a sua falta de moradia. É uma forma também que a assessoria técnica tem para colaborar com a leitura do próprio assentamento por parte de assentados e assentadas que muitas vezes não têm um mapa, né, um mapeamento dos seus territórios fornecidos pelo INCRA, tem alguns mapas feitos por si só, né? Então, essa é uma foto lá do Antônio Conselheiro 2, pode passar, por favor. Essa é uma foto do Egídio Bruneto 1, essa é a conversa inicial, então, esse dia que a gente passava lá, a gente tentava organizar ele para dar conta de fazer os levantamentos que a gente achava importante, e também para ouvir as demandas do assentamento. Então, os dias eles eram basicamente organizados dessa forma. Nesse primeiro momento que a gente chegava, tá ali de pé a Tainara, fazendo a mística nesse momento, para receber a gente. Então, a gente contava o que a gente ia fazer nesse dia e o que a gente não ia fazer, né? Quando um corpo técnico chega num assentamento, arquitetas, sociólogos, enfim, levanta alguma expectativa, né? O que vai ser feito, o que eles vão fazer aqui. Então, a gente foi aprendendo que era muito importante dizer o que a gente ia e o que a gente não ia fazer também. E esse era um momento muito interessante da gente explicar a proposta do dia e também de ouvir alguns pedidos, enfim, o que o assentamento também gostaria que a gente fizesse. Pode passar, por favor. Feita essa conversa inicial, a gente se dividia em algumas equipes. Uma equipe, na verdade, uma dupla, ia fazer um giro pelo assentamento para identificar as estradas, as ruas, equipamentos públicos como esse, né, no Egídio Bruneto 1, que é um posto de saúde que tem um convênio com a prefeitura. A gente identificava também água, luz, né, saneamento, e outros possíveis equipamentos públicos que estivessem dentro dos assentamentos. Essa era uma outra parte. Ali, por acaso, junto com Janete no Milton Santos, somos Maria Rita e eu, e a Cris estava com a gente também. Acho que foi ela que tirou essa foto. A gente, então, enquanto uma equipe ia fazer um giro pelo assentamento, a gente ficava no lote, em algum dos lotes, é claro, para a gente fazer uma conversa com a família, para a gente conhecer essa família, qual era a trajetória dela, como ela tinha conhecido. Era a Gi? Achei que a Gi não tinha ido em nenhuma viagem comigo. Mas, enfim, tudo bem. Desculpa, Gi. Mas, então, para a gente conhecer a trajetória dessa família, como ela tinha entrado em contato com o MST, como foi para ela entrar no movimento, quais foram as transformações que fazer parte do movimento trouxe para a vida delas, como elas se viam nesse lote, nessa casa, a relação delas com a produção no lote, a necessidade ou não de trabalhar fora do lote, né, e as dificuldades com as ausências das políticas públicas nos territórios da reforma agrária. Essa daí é a dona Márcia e a dona Ana, lá no Egídio Bruneto 2.
mostrando a produção delas. Pode passar, por favor. Acho que eu já falei. Esse sou eu ali, ali no Rosa Luxemburgo. A gente também fez uma visita no lote da Irlândia e do Alan, para também conhecê-los, conhecer a habitação e também um pouco da produção deles. E é isso. Obrigado. E pode assumir, por favor. Bom, boa noite, pessoal, a todos e todas. Então, vou falar um pouquinho sobre como foi estruturado o curso de formação em artes rural nesse projeto, né? Então, ele estava organizado em 4 módulos, mais um encontro final. Então, assim, do ponto de vista metodológico, então foi estruturado em momentos mais expositivos, na forma de debates, de exposição de especialistas da universidade e do movimento. Isso foi um pressuposto, um cuidado que a gente procurou ter, de ter sempre em diálogo, né, exercitando um pouco essa ideia do diálogo na sua radicalidade, trazendo os especialistas da universidade e do movimento em todas as mesas, e também outros momentos que eram dos núcleos de base, né, que foi que são espaços de trabalho, de reflexão coletiva, de trabalho coletivo, inspirados um pouco no método José de Castro, que é a MST, né? E aí aqui um pouco falando sobre o conteúdo, os conteúdos que a gente tratou, né? Então a gente fez um percurso, digamos, de uma escala mais macro e estrutural, discutindo um pouco a questão agrária, né, e um pouco o capitalismo no campo brasileiro, passando assim de uma forma panorâmica, né? Então o capitalismo no campo brasileiro, um pouco o histórico da propriedade privada, de constituição da propriedade privada e os conflitos que surgem, que derivam a partir dessa estrutura, e a participação, a luta, o papel do MST enquanto organização popular nesse processo, né? Então, esse é o módulo 1 da questão agrária, e aí trazendo, já introduziu como pensar, que é digamos, a gente coloca como questão, uma questão que está em aberto para ser construída, e o curso buscou um pouco contribuir nesse sentido, entender como é que a assessoria técnica para habitação rural, como é que ela entra nesse debate, como é que a gente se insere nesse debate. Aí no módulo 2 a gente desce um pouco na escala, um pouco já se territorializando, né, pensando no planejamento e no projeto do Habitat, né, a gente trabalha com esse conceito do Habitat, como a Maria colocou, né, vendo esse território na integralidade desses elementos que constituem essa vida no campo e a vida do camponês, e aí, então, pensando na inserção territorial a partir desse ponto de vista, com a habitação, com as infraestruturas, serviços e equipamentos necessários, e aí articulando isso nesse segundo ponto do módulo 2, na questão, fazendo uma discussão sobre a própria produção camponesa, né, e da agricultura camponesa, passando por a construção desse projeto da agricultura, da produção agroecológica, e aí um pouco buscando um diálogo de como é que a habitação, que no campo ele divide o mesmo espaço, né, da habitação e da produção, o trabalho e a moradia estão no mesmo espaço, dividem esse mesmo espaço. Então esse módulo 2 então busca pensar nessa articulação de espaços, de instâncias do território, no bojo de assentamentos de reforma agrária, né? Então, um pouco também conectando com o módulo anterior. Aí, no módulo 3, a gente um pouco passa pela questão da produção habitacional, a produção pública, né? Habitacional, papel do Estado nos assentamentos, então, atravessando um pouco dos programas habitacionais, tanto promovidos pelo INCRA, né? Então, os créditos de instalação e os créditos relacionados ao próprio processo de consolidação, de implantação da reforma agrária e dos assentamentos,
assim como também do PNHR, né, que foi a modalidade rural do Minha Casa Minha Vida. E aí trazendo um pouco, discutindo um pouco criticamente sobre os impasses que essas políticas trouxeram e são impasses que a gente atravessa ainda hoje mais ainda, né? Pode passar. Aí no módulo 4, um pouco, então a gente faz esse percurso pouco sobre... Oi. Rafa, desculpa, só uma coisinha. Acho que a gente precisa dar uma aceleradinha, porque nós já estouramos Tá quase bom, 5 minutos juro. do tempo, tá bom? Tá bom, beleza. Bora. Então, módulo 4, então, a gente discute, então, assessoria técnica, um pouco para destrinchar do que a gente está falando exatamente sobre assessoria técnica de habitação intersocial, um pouco o lugar político, o método e um pouco dos desafios de existência dessa prática que é profissional e é militante. E o encontro final... O encontro final foi um momento de compartilhamento da sistematização dos diagnósticos e dos trabalhos dos núcleos de base, né? E aí eu vou falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, senão o Lola vai me bater aqui, sobre, pode passar, um pouco trazendo uma pílula, um pouco dos trabalhos dos núcleos de base, né? Então aqui foi, digamos, um exercício da árvore de problemas, que é um método que a gente tem utilizado em diversos, a gente usa nesse curso e em outros, que é um pouco de discussão coletiva sobre a construção coletiva de entendimento sobre problemas, né, a serem tratados. Pode passar. E aí um pouco uma das outras atividades que a gente fez no sentido de delimitar diretrizes e propostas, né, então ensaios propositivos para os problemas, né, para aí a gente ver uma série de problemas levantados, nada de problemas que a gente ensaia esboços de diretrizes para cada problema. É isso. Bom, pessoal, e aí como um desdobramento do curso, nós tivemos a publicação, que é essa que estamos lançando aqui com vocês agora, e que ela foi estruturada em... Pode passar, por favor? Em alguns eixos, que foram eixos que também conduziram o nosso trabalho como um todo, né, do ponto de vista metodológico, né, que é a questão agrária, né, basicamente, porque se a gente está falando de assentamentos rurais, a gente está lidando com sujeitos e grupos sociais assentados, né, a partir de uma política pública, né, a gente está tratando de um problema que é estruturante do nosso país, que é o problema da terra, né, seja desde a concentração da terra, por um lado, até a expropriação, né, várias formas de expropriação, e a necessidade, a demanda por terras da parte dos camponeses trabalhadores rurais e entre outros sujeitos e grupos do campo, né. E o ponto 2 é a territorialização, né. Então, quer dizer, como é que a gente olhou para esse processo de conformação dos assentamentos e como eles estão inseridos nos lugares onde eles estão, né? Então a gente entendeu que o assentamento rural ele é resultado concreto do conflito, né, entre movimento social organizado, propriedade privada da terra, né, a grande propriedade privada da terra, né. Então, a partir desse conflito emerge, né, é claro, estou sendo bem rápido e generalista aqui, né, mas a partir desse conflito emerge, né, os assentamentos rurais. Pode passar. E esses são que é a habitação e a produção. Então, para cada eixo desse, a gente foi pensando os assentamentos e territórios que a gente visitou e pôde fazer o diagnóstico, né? Então, a habitação, ela incorpora desde a perspectiva da unidade habitacional até a escala do habitat, né? Quer dizer, a casa dentro do lote, a relação entre habitação e produção, né? Que é o eixo 4, que quando se trata de assentamento rural, né? Ou melhor, da família, da unidade familiar camponesa, ou do pequeno agricultor, são pontos, como o Rafa já mencionou, difícil de dissociar, né? Então, pode passar. E aí, então, na publicação, a gente tratou de aspectos mais gerais, né, a partir desses eixos, né, aspectos mais gerais do assentamento, né, resgatando um pouco do seu histórico de formação, da luta, né, do processo de gênese do assentamento, né, até suas características mais concretas, mais particulares no caso de alguns, né, como em que pé que está,
que tem, o que não tem, né? Que está basicamente nesse textinho, né? Aí, no caso, sendo do Cafeeira, que fica próximo à região de Araçatuba. E do lado, a gente tratou da trajetória das famílias, né? Então, a gente casou a trajetória do assentamento e a trajetória da família que a gente visitou, né? E aí, então, a gente traça, a partir de uma entrevista, né? Um pouco de um diálogo que a gente faz. A gente conhece os lotes daquela família, né? No caso, a Verinha e o filho dela, que a gente está vendo, o Gabriel, né? Que são assentados, né? Que ela é assentada e assentado o filho dela no assentamento Cafeira. Então, a gente visitou a casa dela, ela contou para nós como é que ela chegou, como é que ela conheceu o movimento, né, no caso do MST, como é que ela entrou pela luta, como é que ela, né, toda a trajetória dela até ser assentada e o que ela enfrenta enquanto assentada da reforma agrária, né? Pode passar? Pronto. Bom, vou tentar falar aqui rapidinho, então. Então, complementando o que o Ladislau estava falando, na publicação, a gente buscou abordar esses diagnósticos a partir desses eixos e a gente criou pranchas de análise de cada uma dessas questões. Então, a territorialização, da habitação, da produção, também do histórico do assentamento, para cada um desses territórios. A gente criou todas essas pranchas. E aí, aqui, por exemplo, a gente tem uma prancha de linha do tempo, que compila um pouco as informações, tanto coletadas em campo, a partir do relato dos próprios assentados, também nesse caso específico da Elizabeth Teixeira, a gente coletou alguns jornais que as pessoas tinham lá guardados, deu uma olhada nisso, e também com uma pesquisa posteriori. Aí também tem uma prancha de territorialização, que vocês viram do Rosa Luxemburgo, que a gente compartilhou com vocês, mas que espacializa um pouco dentro do perímetro do assentamento e também no entorno, as infraestruturas, os equipamentos, e discute um pouco aqui do lado também em relação à questão de acesso à água, acesso à energia, áreas de reflorestamento, por exemplo, que a gente tem colocado aqui. Aí a gente pensou essas pranchas em duas escalas, né? A escala do assentamento, que foi a que eu coloquei agora, e também na escala do lote. E esse lote especificamente daquela família que foi entrevistada. Aí aqui, por exemplo, a gente tem dentro da escala do lote uma prancha de produção, que busca trazer principalmente os principais cultivos da família, se havia criação de animais ou não, mostra de que forma, né, se organiza espacialmente o lote, e também traz um pouco das políticas públicas acessadas, voltadas especificamente para a produção, as dificuldades das famílias, tanto em relação à produção, mas também em relação ao escoamento dessa produção. E um pouco das infraestruturas do lote também. E aí, dentro da escala do lote, mas agora mais aproximado, tem também a prancha de habitação, que a gente traz plantas, né, das casas, então, pensando um pouco em como se organiza essa casa, né, como se organiza também o núcleo habitacional. Opa, passou. E também um pouco em relação às políticas públicas acessadas para a habitação, eu não sei o que está passando. E os aspectos construtivos, pensando em materiais, em problemas das casas e também em desejos ou ideias que as famílias tenham para essas casas. Então, às vezes, durante a entrevista surgia, gostaria de ter um fogão a lenha, gostaria de construir uma varanda, e a gente também incorporou nessas pranchas essas questões. E aí, um pouco aqui, só para fechar, a gente também trouxe, no fim da publicação, a sistematização do que foi discutido dentro dos núcleos de base. Então, a sistematização de todas as árvores de problemas, de todos os núcleos de base, a gente juntou em uma prancha só, e também a sistematização das resoluções desses núcleos. Então, pensando aqui um pouco nas leituras e nas propostas feitas, pensando nas bandeiras e princípios levantados, nas diretrizes para políticas públicas, tudo sistematizado nesses quadros aqui. Acho que é um pouco isso, tentei ser rapidinha. Perfeito, legal, muito bom. Já estamos bastante atrasados para o nosso cronograma inicial. Já rolaram algumas perguntas, a Maria já respondeu, né, mas basicamente a versão impressa foi um número reduzido, como a Maria disse, aí no chat, né, mais destinado aos movimentos sociais, no caso MST, e alguns exemplares para Piabiru, mas foram pouquíssimos. E a versão digital, ela está mais extensa e mais completa, digamos assim, né? Então, ele será disponibilizado para quem tiver interesse, tá bom? Então é isso, gente. Ótimo. Parabéns para a Piabiru pela publicação. Foi um desafio. Valeu, gente. O resultado foi lindo, né? Acho que vai contribuir bastante para um conjunto de processos aí, seguramente.
Então, pessoal, vamos encaminhar agora para o momento do vídeo, tá bom? Então, quem ficou responsável por exibir o vídeo aí, por favor. Lembrando que é um vídeo sobre o assentamento Rosa Luxemburgo, tá bom? Que vai servir de subsídio para a nossa atividade. Não estamos perdidos. Pelo contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Luxemburgo, algumas famílias trabalham com produção de leite, algumas famílias também têm algumas experiências agroecológicas, com agricultura, com agroflorestas. E a nossa maior dificuldade aqui é a falta do acesso aos créditos, né? E a gente ainda não teve acesso a nenhum tipo de crédito, nem para produção, nem para habitação. E as famílias vão se virando assim como pode, né? Cada um vai desenvolvendo o seu lote, a sua produção da forma que consegue. A gente também tem muita dificuldade no acesso à água. Alguns lotes têm água somente para o consumo da casa, então não consegue ter uma horta, não consegue criar um animal, porque o acesso à água é muito difícil. Estrada também, gente, os acessos aos lotes também alguns são bem precários. Tem casa de lote que, se precisar de um socorro, assim, de entrar uma ambulância, alguma coisa assim, também não consegue. É bem difícil mesmo. Projetado aqui no Rosa Luxemburgo, nós conseguimos através de muita luta. E estamos assentados desde 2014, e assim estudo a uma distância de quase 30 quilômetros. A saúde também precária, a gente está muitas vezes bem, outras vezes não. E a condição de moradia, como vocês estão vendo, ainda é lona, desde quando estava desde acampado, eu continuo com uma lona de acampado ainda. Alguns poucos, que às vezes têm uma quantidade a mais de leite, ali conseguiu fazer algumas casinhas por conta própria. Mas a maioria aqui do assentamento, quando eu digo a maioria, uma grande maioria mesmo do assentamento, ainda continua na mesma situação que a minha, morando em barraco de lona, com barracos improvisados de madeira, outra parte de lona. E a gente não tem acesso, né? Acesso a conseguir comprar material para poder estar fazendo uma casa. Posso falar pela minha experiência, né, aqui no meu lote, que a gente já tem começado o trabalho com agroecologia, mais com o SAF, né, o Sistema Agroflorestal, e a gente procura trabalhar em conjunto com a natureza, que é como a gente aprendeu com a agroecologia, né, que a gente pretende ter uma casa, né, uma estrutura nessa cooperação, com sistema de reaproveitamento de água, um sistema de captação de água que não agrida a natureza, um sistema de fossa também, que não agrida a natureza, e que possa ser uma forma também de reutilizar esses resíduos também na plantação. Também o acesso, né, da casa aos espaços de produção, a criação de animal, reaproveitar os resíduos dos animais. Então tem que ser tudo de uma forma que uma coisa coopere com a outra, né? Facilitando o nosso trabalho e também pensando na natureza. A agroecologia também nos permite ter um acesso à alimentação saudável, né? Que é o que a gente procura trabalhar com a agricultura familiar e a agroecologia, produzir o nosso próprio alimento, né? Sem agrotóxico, e também ensinando, passando para os nossos filhos, né, para as futuras gerações. Eu quero que a casa vai estar num ponto mais alto. Eu vou ter as condições de ter a expiação da parte de cultura sempre atrás da casa, e a casa fica um pouco mais na frente da entrada do lote. Justamente pela questão de ter a expiação aqui, fazer uma forma de escoar todos os dejetos, curral,
forno, algo assim, para o diretor está utilizando isso para até mesmo para gás, energia. Isso seria um dos pontos, né? Que essa é a ideia de ter a casa na localidade mais baixa, próxima da rua. Atrás da casa, uma pequena represinha na região. E a questão da casa, assim, até mesmo porque eu estou fazendo o curso Casa Ecológica, para mim é uma novidade, apesar de ser uma coisa bem dos nossos antepassados. Conhecia, assim, no máximo a casa de taipa, a de adobe, eu não conhecia. Então, é mais um motivo de ter uma casa mais agroecológica ainda, sem o consumo de materiais convencionais, né, que agride a natureza. E a minha bandeira, o meu sistema, eu aprendi através do movimento, eu tive com aquela bandeira que o sistema é agroecológico, apesar de a gente estar na transição ainda do sistema ecológico, melhorar o máximo possível para poder estar contribuindo para a natureza, para que a gente tenha um lugar saudável, não só para a gente, como para todos, né? Fazer da minha parte, estar contribuindo. A Escola Popular Rosa Luxemburgo tem como propósito de proporcionar capacitação e assistência técnica às famílias assentadas. Desde 2008, vem sendo construído como um espaço onde ocorrem atividades formais e não formais, tanto atividades como de formação técnica agrícola, voltadas para a agroecologia e agrofloresta, como atividades de formação política e atividades culturais. Em 2020, recebemos a doação de máquinas de tijolos ecológicos, os quais vêm sendo produzidos e testados por companheiros que assumiram essa tarefa dentro da nossa equipe. No início deste ano de 2021, começaram a ser feitos outros testes de fabricação de adobes, por exemplo, voltados a entender a própria necessidade do nosso território. Também outras alternativas foram surgindo no processo, para pensarmos a construção de casas e outras formas que também possam contribuir na economia das famílias, como, por exemplo, também o bambu. Então, eu acho que o que faltava, na verdade, era as pessoas virem, né, terem essa experiência, ver como é que funciona, ver de perto como que é, como que faz, né, essa produção, esses modelos diferentes de construção, esses modelos agroecológicos de produção. Alguns até têm na lembrança umas experiências que tiveram lá nas casas que moravam com os pais, com os avós, mas ainda fica na cabeça que é ultrapassado, né, que para ser moderno, evoluído, né, tem que ser aquelas construções que a gente está acostumado a ver na cidade. Então, eu acho que a gente tendo uma experiência aqui na escola, ou aqui no assentamento, para que as pessoas, né, vejam de perto esse sistema de construção agroecológico, eu acho que vai ser uma boa oportunidade, assim, para um despertar assim, das pessoas, né, dos assentados, para esse tipo de construção, esses modelos de construção agroecológica nesses espaços, também é um espaço que mobiliza muito a comunidade, até para trabalhos de mutirão, de produção agroecológica, através das construções, através dos projetos também de produção, de trabalho coletivo, de cooperação com a natureza, de produção de alimentos,
a comunidade se mobiliza bastante nessa questão quando é um trabalho solidário, quando envolve a necessidade do assentamento todo. Então, eu acho que a agroecologia e as construções agroecológicas vão contribuir muito também nessa questão. Muito bom, gente. Parabéns mais uma vez aí a Lisbeth e o Rogério por terem feito esse vídeo, né? Ter produzido esse material aí na raça nos últimos dias. E sem sombra de dúvida, tá sendo, né? Um material aí para nós importante, para que a gente consiga avançar. Então, agora, a Paulinha e a Veri, que também são nossos companheiros da PABRU, estão organizando as perguntas aí pelo chat, tá, gente? Vamos fazer uma primeira rodada. E a ideia é ir até umas 8h20 no máximo aí, com as dúvidas aqui, para depois a gente avançar para os NBs, tá bom? Então vai jogando. Paulinho e Veri, se vocês quiserem já ir dando uma olhada e já lançando as primeiras perguntas. A Lisbeth está aí? Estou aqui, Larissa. Aí, legal, massa. Então, gente, a Lisbeth, ela vai ajudar nós nessas dúvidas, né? Já que ela é assentada, né? Militante do MST, assentada no Rosa, trabalha na escola também de agroecologia. Então, ela está a cargo de responder as perguntas, tá bom, gente? Tá bom, na medida do possível, né, a gente tenta estar aqui, né, desde nosso território e, sobretudo, para fazer esse diálogo entre esta localidade, mas também com o todo, né, a gente está como a publicação que os companheiros fizeram através do projeto anterior, mostra, né, a relevância de a gente colocar a questão agrária, né? A gente está aqui mostrando um território que vem de um processo de luta, né? E que a luta é contínua e que a condição do assentamento é todo um processo, né? Não é dado e não é somente a questão de ir morar no espaço, né? É todo um processo que demanda e que aqui estamos com o desafio de a gente tentar somar, né, para propor e quem sabe vocês em algum momento possam vir visitar aqui, né. Eu já estou vendo algumas perguntas aqui, não sei se eu posso ir respondendo, talvez as pessoas vão pensando um pouco mais nas questões, né. Acho que só conferir que acho que a Veri e a Paulinha já organizaram, elas podem começar. Isso, Liz, a gente já organizou aqui, a Veri vai começar. Fala. Tá, só confirmando, Lads, eu leio 5 seguidas? Vai juntando aí. São mais pontuais. Daí eu posso mandar no chat para eles não esquecer. A primeira pergunta é: o Rosa ainda é uma ocupação? 2. É um assentamento federal ou estadual? 3. Quais os motivos para o assentamento ter dificuldades para acessar as políticas para assentamentos, infraestrutura de água, luz, habitação, linhas de crédito e etc. 4. Qual é a situação da terra? Está em litígio? É terra pública devoluta? 5. Qual o motivo da casa ficar na parte mais baixa do lote? É em função do biodigestor? Vou mandar aqui no chat. Opa, beleza, então. Eu não tinha começado assim, dar uma boa noite para todos, né? E todas e todes. Então, bora lá. O Rosa ainda é uma ocupação? Não, o Rosa não é uma ocupação. O Rosa é um assentamento, né? Já linkando com a segunda pergunta. Sim, é federal porque foi assentado pelo INCRA, então
portanto, federal, porque esta era uma área antigamente era uma fazenda conhecida como agrocentro, e o assentamento foi constituído em 2014, né? 89 famílias. Quais os motivos para o assentamento ter dificuldade para acessar as políticas para assentamentos, infraestrutura de água, luz, habitação, linhas de créditos, etc. Como eu comentei, é um assentamento novo, né, 2014, só em 2016 que foi feito o loteamento de acordo, né, aonde estão atualmente as famílias, e alguns anos atrás o INCRA tentou vir aqui para fazer algumas assessorias técnicas e, infelizmente, o INCRA ficou sem recurso e a assessoria técnica não ocorreu, né? E, até o momento, a gente sigue esperando, sim, o crédito para habitação, né? Para habitação ou para qualquer outro tipo de crédito, ainda a burocracia demanda as famílias entregar determinados documentos, então, a gente está esperando tanto determinadas orientações na questão burocrática, mas, ao mesmo tempo, não tem perspectiva nenhuma, na verdade, por conta do recurso a nível federal para os assentamentos, né? De maneira geral, poderia lhes falar sobre essa questão, né? Água, a gente tem, né, o INCRA proporcionou até o momento um poço, né? Um único poço que atende uma área do assentamento. As demais famílias, elas dependem de nascentes, né, de riachos que existem no entorno da área, e que isso proporciona também água para uso doméstico, e também existe uma pequena rede, né, de água que antigamente a fazenda utilizava para água para gado, então essa rede é utilizada por algumas famílias também. Sobre luz, né, luz também, como eu comentei, em 2016 aí teve todo esse processo, né, de loteamentos, então tem sim energia elétrica nos lotes, né? Temos sim, mas também todo foi uma demanda construída no coletivo, e temos energia elétrica sim, né? Sobre sobre a habitação já comentei, sobre as linhas de crédito também. Qual a situação da terra? Qual a situação da terra? Está em litígio, é terra pública, devoluta? Olha, a terra já está regularizada, ou seja, o assentamento, ele já é reconhecido como assentamento pelo INCRA, né? Então, ela passou pelo processo, sim, que o INCRA faz, né, para assentar as famílias, e oficialmente já atende legalmente reconhecido, né? Qual o motivo da casa ficar na parte mais baixa do lote? É uma função do biodigestor? Creio que essa pergunta se refere mais à colocação do companheiro, né, no vídeo, e essa é uma questão que vai de acordo ao planejamento desejado dentro de um lote, né, enquanto pensar a casa mais próxima da estrada principal e pensar na parte de trás do lote, mais para o processo de produção, e também relacionado com a questão do uso das energias que a gente poderia inserir quando pensa agroecologia, né? E o biodigestor, ele tem múltiplas funcionalidades, né? Tem vários companheiros aqui ouvindo sobre isso, mas o biodigestor permite gerar energia, né? Seja para chuveiro, né? Enfim, para outras, para energia mesmo do espaço doméstico, e também para biofertilizantes, né? Para produção. Então, tem essas funcionalidades principalmente, mas nesse sentido, se é referida essa pergunta à colocação do companheiro no vídeo, né? Acho que são essas 5 perguntas. Aí foram surgindo outras, não sei se as companheiras aí sistematizaram. Sim.
Bom, eu vou ler, daí eu coloco de novo. Veri, Fala. desculpa, só uma coisinha. Aí, pessoal, a gente encerra as perguntas aqui, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de a gente avançar com os NBs. Tá bom? Então, até aqui as que já estão no chat, a gente organiza para responder. As próximas ficam para conversa nos NBs. Tá legal. Bom, vou ler rápido. 6. Sobre os espaços dos assentamentos, além da área que abriga a escola popular, existe mais algum espaço de uso coletivo dos assentados? Se sim, quais são os usos desses espaços? Qual o tamanho médio dos lotes de cada família? Em relação ao abastecimento de água, como é o perfil de chuvas? Como são os sistemas de captação no assentamento? Como é o funcionamento dos que existem para o consumo familiar e para a produção? 9. Como foi dividido a área pensando em acesso a recursos hídricos existentes? As represas são de usos comunitários dos lotes, mas como foi a escolha dos lotes por parte dos companheiros assentados? E, por último, vocês estão experimentando a técnica de ensacamento também? Bora lá. Então, vou tentar responder algumas questões, outras vou deixar em aberto, porque eu também não estive no momento da distribuição dos lotes, né? Eu me inseri depois, que meu companheiro assentado. Então, tem algumas questões que eu posso comentar, mas bora lá. A escola, ela faz parte da antiga sede da fazenda, né? Então, ela foi também considerada dentro desse reconhecimento do assentamento como uma área social, né? Voltada para assessoria técnica, né? E educação popular. Mas também tem outra área próxima, mais para a gente pensar no futuro de colocar um posto de saúde ou uma área comercial, né? Então, são áreas de uso comunitário, mas ainda nos falta pensar em estruturas, né? Embora a gente já tenha um objetivo, mas ainda para construir, né? O assentamento é novo, né? O uso dos espaços, como eu comentei, no caso da escola, né, onde aparece a estrutura, é tanto para a formação em geral, mas também é um espaço de lazer, né? Tem uma piscina, tem um espaço onde a gente consegue fazer um encontro, noites culturais, né? Então, ele sim é um espaço em geral, mas agora com todas as limitações da pandemia, né, não tem outro uso, né? E, claro, ainda para se rever estruturas, de fato, que possam inserir mais o lazer das crianças, os jovens, adolescentes, né? Daqui do campo. Qual o tamanho médio dos lotes? Em média, são 13 hectares. 13. Em relação ao abastecimento de água, no perfil das chuvas, ela tem ido variando, né? No tempo que eu estou aqui, na verdade, não tem não tem uma constância. Então, a gente está no metade do estado, acho que a maioria percebe um pouco o período de chuva, né? Um pouco mais para final do ano, início do ano, né? Então, é esse mesmo período. Não sei se é isso que vocês se referem, né? Como são os sistemas de captação no assentamento? Então, ainda a gente sabe, a gente já teve alguma organização para ter uma aula sobre construção de cisterna, mas ainda a gente não colocou isso dentro dos lotes, né? Tem algumas propostas, sim, mas ainda cisternas não temos concretamente. Sobre como o funcionamento, como é o funcionamento dos que existem para o consumo familiar e para a produção. Então, como eu comentei no início, a água que a gente utiliza é para uso doméstico e ele é basicamente das nascentes de um poço que foi atribuído pelo INCRA e a rede de água que existia, mas que é com forma limitada, né? E algumas famílias, elas
tem água a partir de algumas bombas, algumas rodas de água, né, que de maneira coletiva se organizam e conseguem obter água para uso doméstico. Como foi dividida a área pensando em acesso e recursos hídricos? Então, essa parte, creio que eu não sou a mais adequada para comentar, né? Mas aí em alguns CNVs tem alguns companheiros que são daqui do assentamento e que já têm esse tempo e acompanharam, acho que poderiam reforçar. E dentro dos CNVs, mas também eu soube que foi por sorteio, né? As pessoas foram alocadas por sorteio. E como foi dividido a área pensando em acesso a recursos hídricos existentes? As represas são de uso comunitário. As represas são de uso comunitário, sim. As pessoas pescam aí também, é uma área de lazer em alguns casos, né? E vocês estão experimentando a técnica de ensacamento. Não. Por quê? Porque as nossas experiências, a gente está testando ainda, né, como a gente colocou no vídeo, tudo está começando desde o ano passado, né, em tempos de pandemia, nesse contexto, e este ano ainda a gente está testando mais, né, que também ainda falta esse diálogo com a comunidade, né, algumas pessoas se aproximam para saber como está sendo, então também este curso está ajudando a construir e a desconstruir também perspectivas acerca dos materiais de construção. Eu não sei se eu consegui atingir aí, mas qualquer coisa eu fico à disposição aí nos trabalhos do NB, né, se tivesse mais dúvidas, mas estamos aí e obrigada por ouvir e obrigada por entender também o portunhol, por isso a mística já começou com o espanhol aí de fundo, né? Vamos aprendendo aí e vamos caminhando coletivamente, porque os desafios da questão agrária, da reforma agrária, continuam, né? E que bom que a gente está todo junto aqui, com diferentes realidades, em diferentes espaços, mas a gente vai somando, e ainda mais nesse contexto, né? Seguimos caminhando. Lisbeth, acho que dá para, nesse novo rearranjo aqui do horário, acho que mais umas 4 perguntinhas aí que a Paulinha e a Adri já organizaram. Você topa? Pode ser. Fechou, vamos lá. A gente pode ir até umas 8h15, 8h20. Tá, vou falar aqui as do último bloco. 11. Existe uma rede de cooperação entre os assentamentos de São Paulo? 12. Sobre os acessos, quais os principais acessos do assentamento com área urbana? 13. Surgiram alguns diálogos a respeito da implantação no lote. As decisões passam por ventos dominantes, condições climáticas e presença d'água, desnível do terreno e muito mais. Você pode contextualizar a gente que não conhece o clima e o espaço? Essas condicionantes e qual a relação que elas têm com esse edifício belíssimo que vemos nas imagens? Explicar a presença dos lagos, hortas e suas funções? 14. Sobre o modelo do assentamento, a decisão de fazer lotes individualizados e design cartesiano foi uma decisão das famílias? Conte um pouco como chegaram nesse desenho. E por último, 15, para ficar redondinho, como é o diálogo com os assentados sobre a inserção das construções agroecológicas? Bom, eu vou começar de baixo para cima agora, porque, como eu tinha comentado, a gente ainda está em processo de experimentação, né, acerca desse diálogo com a comunidade sobre as experiências de construção. Então, a gente não tem concretamente uma construção ao que chamaríamos de agroecológica, né? Então, ainda estamos nesse processo. Então, na outra pergunta, a questão de fazer a divisão dos lotes, né, dessa forma como a gente está, normalmente é porque é uma, entre aspas, vou colocar aqui, uma condição do INCRA ser dessa forma organizada, de organizar essa divisão, né?
porque existem outras propostas de assentamento, né, que eles funcionam como vilas, mas são experiências iniciais dentro do Estado. Então, aqui a gente até tentou, né, pelo que eu escuto também desse processo, mas não rolou. Então, são questões que têm que ser inseridas dentro desse processo burocrático. Então, por isso que acontece de maneira os loteamentos, né? Se foi tentado, inclusive, a divisão dos lotes e organização de áreas de acordo à produção deles, né? Mas também, na prática, não tem acontecido, e então cada um está no seu pedacinho de chão. Sobre vou ver as primeiras perguntas, como que o clima, o espaço, essas condições, edifícios, ok. Tá, eu vou falar de um todo agora, né, que talvez ficou um vácuo aí no vídeo. A escola, né, o assentamento, ele está no município de Agudos. A gente tem acesso para 2 cidades mais próximas, que seria Agudos, né, ao município que a gente pertence, e a cidade de Yaras. Ambas estão em média de entre 45 a 50 quilômetros de estrada de chão. Então, a gente está exatamente no meio, né? Como eu colocava, a antiga fazenda era conhecida como agrocentro, porque literalmente a gente está no meio quase do estado. Então, a qualquer lugar que a gente for, em referência a essas cidades, a gente está nessa distância. E a sede, né, esse prédio que aparece na imagem, é a sede principal, né? Tinha um heliporto, tinha a área dos alojamentos, né, onde a gente recebe as pessoas que chegam aqui quando faz curso presencial. Então, toda essa estrutura é da antiga fazenda. E esse edifício, esses prédios, né, essas estruturas, são basicamente para utilizar durante cursos, né? Os cursos que foram acontecendo aqui já foram diversos, como eu comentei, tanto formais e não formais, né? Atualmente, deveria estar acontecendo de maneira presencial o curso técnico integrado ao ensino médio em agroecologia, que é uma parceria, por exemplo, né, com a Unesp de Marília e o Centro Paula Souza de Paraguaçu Paulista. É um curso que ele funciona através do Pronera, né, que é uma parceria com o INCRA e essas instituições, o MST, né, para acontecer através da pedagogia da alternância. Mas dentro desse espaço, mais constantemente, o que funciona é uma escolinha de crianças entre 2 anos a 6 anos, que também foi todo um processo de negociação e de diálogo com a prefeitura para trazer esse espaço aqui. Então, tem crianças de 2 a 6 anos estudando nesse espaço, né? Agora não por conta da pandemia, mas a gente conseguiu, e foi uma conquista, né, ter essa escolinha aqui. A maioria das outras crianças que vão do ensino básico e também ensino médio, que não estão dentro do ano pelo qual funciona o curso integrado que comentava, eles têm que ir até a cidade, né, onde tem uma escola, e aí toda essa distância que eu comentava, né. Existe uma outra cidade pequenina, que não é o do município, mas que é uma cidade bem pequena mesmo, assim, que o nome dela é Domélia, né, a cidade, e aí as crianças vão estudar nessa escola, mas existe essa relação entre a cidade e o campo, que mais ou menos também chega a 30 quilômetros de estrada de chão. Então, muitas crianças, muitos adolescentes passam muito tempo na perua, né? E isso no período de aulas presenciais, né? Por enquanto, estão acontecendo as aulas virtuais, mas também com todas as deficiências acerca da internet, que também é
A internet é uma questão mais recente dentro do assentamento, e não todos os lotes têm ainda internet. São alguns dos lotes, mas a área social, sim, tem internet, então algumas crianças vão participar desde lá, né? Sobre a questão dos lagos, hortas e suas funções. Então, existem 2 açudes, né, 2 lagos, que estão de um extremo ao outro do assentamento, e eles funcionam assim, especialmente para abastecer a água, né, porque próximo estão as nascentes e pelas quais se abastecem os lotes mais próximos. As hortas, cada um tem no seu lote, né? Nem todas as pessoas se dedicam a hortas, mas algumas têm para seu consumo, porque a maioria aqui no assentamento tem gado. Então, alguma quantidade que dá para vender o leite, né? E garantir a permanência no lote. Creio que é isso, né? Sobre o clima, aqui é um tempo seco, quando faz frio, faz muito frio, quando faz muito calor também, né? Não, só uma lenda, dizem, né? Aqui as pessoas sempre falam que quando faz frio aqui, até a cobra congela, que já encontraram, né? Mas isso não é todos os anos, né? E, bom, quando vierem aqui, quem puder vir, na verdade é bastante seco, quando chega o período, sobretudo agora em julho, agosto, muito mais seco, né? Frio também, mas creio que é isso. Não, se for mais específico, depois a gente, se quiserem aprofundar em determinados aspectos, depois a gente pode ir melhorando isso, né? Creio que passei 2 minutos aí, pessoal, de maneira geral. Perfeito, é isso. A gente funciona mais ou menos isso. Bauru, Avaré, a gente está no meio. Então, ou Botucatu também, tá? Essas grandes cidades para um pouco se localizarem. Legal, ótimo, Lisbeth, arrasou. Então, gente, agora a gente vai para os NBs, tá bom? Porém, queria falar 2 coisinhas com vocês. A primeira é, nosso encontro de sábado, que será a nossa última aula, vai começar às 13 horas, viu? 1h da tarde, tá bom? Anotem aí, não se esqueçam, vai ser um encontro legal, nosso último encontro do curso, né? Daqui do curso teórico, melhor, do curso remoto. E a segunda coisa é, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai lidar com elas nos NBs, tá bom? E vamos tentar garantir, né, que a Lisbeth, de algum modo, envie a resposta para a gente por escrito, a gente encaminha, ou vamos tentar responder ao longo da semana, tá bom? Mas acho que, assim, de tudo que ela já respondeu, acho que nós já temos bastante caldo para pensar a atividade, né, ao longo dessas, né, das próximas 1h40 que nós temos para trabalhar com os NBs, beleza? Então, gente, é isso. Agora vamos começar a se encaminhar, tá? Cada NB ficou responsável por criar o link da sala, que vai ser compartilhado pelos, né, por cada NB de acordo com a sua própria organicidade. Beleza? Valeu, valeu. Até mais.